Estudar sempre foi assim o meu prazer. Muitas vezes eu lembro de adolescente, as minhas colegas gostavam de estar em praças, gostavam de estar saindo. Não que isso seja bom, é bom também. Mas eu sempre procurava, eu sentia prazer em estudar, eu sentia prazer em me dedicar nos estudos. Muito bem. E aí, no caso, concluiu o segundo grau com mais ou menos quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Aí daí foi fazer faculdade. Sim, aí eu fiz o vestibular em Vitória de Santo Antão, na FAIT Visa, e comecei a estudar letras. Muito bem. Mas aí, de primeira passou, foi? Sim, de primeira eu passei. A gente pega lá, né, os conteúdos que vai estudar e a gente vai se preparando para estar apto no dia da prova. Olha, tem muito jovem assistindo. Muito adolescente assistindo. Qual foi a sua estratégia para passar? Então, muitos jovens que eu percebo, eles vão ocupando o tempo com outras coisas. Quando a gente quer estudar, quando a gente quer passar, ingressar numa faculdade ou até mesmo passar no concurso, a gente precisa ter objetivos. Então não basta só querer, você também tem que se empenhar. Então eu deixo para os jovens aí que estão me ouvindo que se dediquem, estudem. Às vezes tem aí o Enem, né, aberto para todo mundo fazer, e muitos jovens vão postergando e deixando isso para depois, e quando vê, o tempo já passou. Então, para que a gente tenha oportunidades, é necessário que estejamos preparados. Então, o preparo vem através dos estudos. No caso, no vestibular, fez assim que terminou o segundo grau? Sim, eu fiz no ano depois. Um ano depois. Eu terminei e no ano depois eu fiz. Então, eu fiz em 2009. No caso, sim, aí nesse período, como era o ritmo de estudo teu? Então, eu sempre estudava, eu fazia um cursinho à noite, eu fazia magistério, que se chama hoje o normal médio, que é uma preparação para professor, né? Então eu estudava à tarde, à noite eu fazia um cursinho, então eu sempre estava nesse cronograma aí de estudos. Muito bem. Então, daí passou. Qual foi? Agora vem a faculdade. Como fazer a faculdade e se deslocar em outra cidade, né? E também novos conteúdos, desafio gigante. Sim, um desafio muito grande, porque a gente vai para lá e encontra várias pessoas de vários segmentos religiosos, pessoas diferentes, e a carga de estudo é muito maior. E ir para Vitória também era difícil, porque eu começava a me arrumar em casa às 4 horas para estar no ponto do ônibus às 5 da tarde, que era para esperar o ônibus, e muitas vezes chegava meia-noite. Isso quando o ônibus não quebrava, que a gente chegava em casa 2 horas, 3 horas da manhã. E assim, né? Muitas vezes o início é animado, né? Cheio de expectativa, mas da metade por diante, se não tiver com perseverança, insistência, termina desistindo, né? Isso, perseverança. O senhor falou 2 palavras importantes, perseverança e insistência. Porque o caminho ele é longo, né? São 4 anos. Tem aí graduação que são até 5. Então você ali quando chega na metade, você vai ficando um pouco cansado e os estudos aumentam e você tem que participar de congressos e é semana de prova e você trabalha. Então dá ali, às vezes dá um desânimo, um cansaço. Mas você precisa ser persistente para continuar. Agora, semana passada eu fiz uma pergunta em off e disse que ia fazê-la. E eu vou fazer agora. Jovem, nós vivemos uma dificuldade muito grande. Qual é? Enquanto está no ensino fundamental, às vezes até ainda dá para conciliar a igreja e também conhecimento. Só que depois que entra na faculdade acontece um grande problema. Muitas vezes vê filosofias, cultura, novas amizades e termina muitos negando a fé ou, em outras palavras, saindo do caminho proposto por Deus. Como viver na faculdade
que estamos falando de uma jovem que esteve naquele meio, como não perder a essência, e hoje está com a fé inabalável em Cristo e sendo um exemplo. Como se tornar como Daniel, que ficou na faculdade, mas a Babilônia, digamos assim, que é a expressão, quem é jovem sabe o que eu estou falando, de Daniel, que ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou no coração dele. Como permanecer com sua fé inabalável em meio a tantas coisas novas? Quando a gente fala na história de Daniel, a gente logo lembra de Daniel sendo livrado da cova dos leões, ou até mesmo Daniel sendo livrado da fornalha de fogo ardente. Mas para que Deus intervisse de forma tão grandiosa na vida de Daniel, é necessário que a gente analise o início da história dele. No capítulo 1 e no versículo 8 de Daniel diz: "E Daniel propôs no seu coração não se contaminar." Ora, Daniel ele veio de outra cidade, deixou seus familiares, deixou seus amigos, deixou seus pais e veio ali para a Babilônia porque Daniel era um jovem que se encaixava nas características que o rei queria. Mas quando Daniel chega ali na Babilônia, o texto não fala, mas de forma implícita nós entendemos que quando o chefe dos eunucos está ali falando para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como ele vai se comportar, Daniel, ele coloca um propósito no seu coração. Daniel, ele propõe permanecer firme, propõe continuar servindo ao Deus vivo, propõe permanecer com suas raízes. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, mas é necessário que tenhamos um propósito com Deus. Porque uma vida sem propósito, presbítero Márcio, é uma vida sem direção. A exemplo, o jovem Sansão. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Se você for ler lá no livro de Juízes, o capítulo 13, você vai ver que Sansão veio ao mundo através de um milagre, porque a mãe de Sansão era estéril. Então Deus fez com que a mãe de Sansão concebesse um filho. E ali Sansão tinha o que ele deveria, o que ele não deveria fazer, mas Sansão foi um jovem desobediente, fazia o que queria, orgulhoso, mentiroso, e o fim da história da vida de Sansão, todos nós sabemos. E a diferença da história de Sansão para a história de Daniel foi o que eles propuseram no seu coração. Daniel, ele propôs se permanecer firme. Então, como o presbítero Márcio disse, como não se corromper nesse mundo que já é tão corrompido? Como ingressar numa faculdade e não se contaminar? Como você está no seu ambiente de trabalho e permanecer ali com suas raízes firmadas no que você aprendeu, nos ensinamentos de Cristo? A inspiração justamente é a história de Daniel. Porque o mundo, ele nos oferece vários pecados disfarçados de prazeres. Então, a inspiração, como eu falei, é a história de Daniel. E a resposta é, da pergunta do presbítero Márcio, tenha um propósito com Deus. Porque aquele que tem um propósito com Deus, Deus tem um propósito com ele. Então, houveram muitas dificuldades para a irmã Juscelia sair, mas ela... No microfone. Sim, permaneci firme no que eu tinha aprendido, ia muito para a escola dominical, estava sempre em círculo de oração. Muitas vezes via coisa errada lá na faculdade, as pessoas não estando para aula, mas nos bares, e não assistiam aula, mas eu sabia o que é que eu estava fazendo ali. Então, a gente tem que escolher, feito Daniel, colocar um propósito de não se contaminar, de não se misturar. Muito bem, agora vem a outra parte, que é os concursos. Sim. Então, esses concursos ocorreram durante a faculdade ou depois da faculdade? Sim, que foi o primeiro, foi durante a faculdade. Pronto, então pode falar. Então, quando a gente fala em testemunho, a gente fala no que Deus fez. Então, o que eu vou falar aqui foi o que Deus fez, porque muitas coisas eu achava impossível, mas o nosso Deus é um Deus do impossível. E aí eu estava na faculdade, passando muitas dificuldades, trabalhava pela manhã na feira livre com o meu tio, de 1 às 3 dava reforço para complementar a minha renda, e de 3 às 4 eu me organizava para ir para a faculdade.
E minha mãe, ela trabalhava o dia todo e fazia também um trabalho extra, que era para comprar meu lanche, que nada mais era do que aqueles biscoitos que vem 4 unidades, era o que eu levava para a faculdade, e pagar as minhas xerox. Então ela fazia isso para me ajudar, porque a gente sabe que faculdade não é apenas a mensalidade, tem outras coisas também. Então ela me ajudava nisso. E eu vendo todas essas dificuldades passando, eu lembro que ali um dia eu estava em Bela Vista, e o Senhor, como presbítero, o Senhor não sabia da nossa história, do que a gente estava passando, mas o Senhor me chamou ali na frente e fez uma oração por mim. E disse: Juscelia, eu estou sentindo de Deus fazer essa oração para você. E Deus vai lhe abençoar. E ali a gente muitas vezes procura logo uma bênção de imediato, mas a gente sabe que Deus tem um tempo certo para agir. E outro dia também eu fui viajar nas minhas férias, e lá no ponto de ônibus na rodoviária eu encontrei uma irmã, não lembro mais o nome dela, quem era, mas ela chegou ali e disse: olhe, Deus vai abrir portas dentro de portas. E ainda vai te dar, e fez o gesto de um carro. E ali eu recebi também. Então, no ano de 2011, abriu essa oportunidade de fazer o concurso de limoeiro, mas eu não ia fazer. Quando minha mãe perguntou, eu disse 2 motivos que eu não vou fazer. O primeiro, que eu não tenho dinheiro. Na época, era R$70 a inscrição. E o segundo, eu não acredito que eu vou passar, porque eu acredito que isso é tudo encaixe. Eu tenho essa mentalidade, hoje eu não tenho mais, que já tem as pessoas certas. E aí, como muitos sabem, meu irmão, ele tinha sofrido um acidente na época, e alguns irmãos davam doação para ele. Ela disse: olha, quanto ao valor, você não se preocupe, porque seu irmão recebeu essa doação e você pode fazer. Aí eu disse: mas como é que fica? Ela disse: não se preocupe com ele, para ele Deus proverá. Então eu fiz a minha inscrição. E aí a gente não pode apenas se inscrever e esperar que Deus faça um milagre, porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Então aí eu comecei a estudar, só que eu também não tinha dinheiro para comprar a apostila, era R$30. E minha tia foi lá e comprou, então eu pedi para tirar xerox. Eu tirei xerox dessa apostila. Então pela manhã eu estava trabalhando na feira, de umas 3 dando reforço, e de 3 às 4 eu estudava. E de 4 em diante eu me organizava novamente para ir para a faculdade. E certo dia eu estava ali no sofá, sentada, e tinha lembrado que eu já tinha feito 2 concursos anteriores, que foi o de Carpina, 2009, e o dos Correios. E ali no meu coração eu começo a me lembrar, e eu penso nas dificuldades que a gente estava passando, e ali eu falo com Deus e digo: Deus, será que vai ser tudo de novo? Eu vou fazer e não vou passar? Então, peraí. Tentou 2 concursos antes desse. E não conseguiu passar? Não. Tinha ficado com uma boa classificação, mas não fiquei dentro do número de vagas. Tá vendo, jovem? Você tá vendo? Ela fez 2 concursos, mas não passou. Mas insistiu. Qual é teu sonho? Qual é o teu objetivo nessa manhã? Não desiste, não. Vivemos uma geração que desiste por qualquer coisa. Faz a primeira, dá errado, não vou mais. Não é assim não. Tem que ir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, porque uma hora vai acontecer. Então nessa manhã, veja o que Deus fez. E aí eu comecei a estudar, chegou o dia da prova, e quando eu cheguei lá para fazer em limoeiro, eu observei que o meu papel estava errado. Eu não tinha feito a impressão do local da prova e comecei a me desesperar. Então eu entro ali no prédio e tem um rapaz que está com o nome de todo mundo e o local da prova. E quem faz concurso sabe que isso é muito difícil. E ali eu cheguei no local da prova faltando 10 minutos para o portão fechar. Fiz a minha prova. Quando eu volto, os comentários que a prova tenha sido dificílima. Só que eu não tinha achado a prova difícil, eu tinha achado a prova boa. Então eu não queria comentar, porque eu dizia: não é possível. Todos estão dizendo que essa prova foi difícil, só eu que não achei. Com certeza foi eu que me dei mal. E aí eu não fiquei comentando com ninguém, passou e chegou o dia do resultado. Meu irmão liga para mim, que está na casa da minha avó, e diz: olha, vem para cá, que você passou no concurso. Aí ele fez: calma, e tem mais, você passou em primeiro lugar. E aí eu não acreditei, porque ele tinha sofrido um acidente, tinha batido
teve politraumatismo. Eu disse, ele não soube ver correto essa lista. E lá eu cheguei na casa da minha avó, e quando eu cheguei lá, lembro como se fosse hoje, a tela do computador estava aberta, e para honra e glória do nome de Jesus, eu passei para professor de zona rural em primeiro lugar. Você está vendo que Deus faz? Me permita, e ela não é rica. Não é todo mundo que diz o que ela disse. A mãe ia fazer outro trabalho para comprar um biscoitinho, e ela não tinha 30 reais para comprar a apostila. Talvez eu esteja falando com gente que tem condições e não faz. Veja o que Deus fez. Eu estou falando para a gente que tem incredulidade, que não acredita mais, mas faça. Não é você vai se esforçar e Deus vai agir por você. Agora tem que orar, tem que buscar a Deus, mas também tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus tem coisa grande. Deus tem universidade para você, Deus tem locais grandes para você. Agora tem uma coisa, se esforce. Esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor nesta manhã para você. Se anime, levante a cabeça. Não vou fazer não, a primeira errou, fiz a segunda, se não fizer não vou fazer. Que história é essa? Agora alguma coisa você peça a Jesus que Ele faz. Teve o segundo concurso. Sim. Como é que foi esse? Eu falei que eu tinha feito 2 antes desse, e um foi em 2009. E esse 2009 aconteceu uma situação que nos permitiu colocar esse concurso na Justiça, que foi o daqui de Carpina, da Prefeitura de Carpina. E aí eu coloquei no ano 2014. E aí fiquei acompanhando, só que a advogada disse que não precisava eu estar acompanhando, que se tivesse movimentação me avisava. E eu esqueci desse concurso. No ano 2016, houve algumas movimentações nos processos, e aí eu vou procurar saber como anda o meu processo. Meu irmão foi até que viu. E ele disse, olha, consta aqui que deu processo encerrado. E aí eu deixei para lá, 2016. Em 2019, eu estou no círculo de oração lá em Coab pela manhã, e aí a secretária diz assim, tem alguém aqui que vai assinar papel. Mas aí eu achei tão pouca gente ali na igreja, e eu pensei, meu Deus, quem vai assinar papel aqui? E aí, novamente, eu vou à tarde para o círculo de oração, ainda em Coab, e quando eu chego, que eu sento no sofá em casa, meu telefone toca. E aí chama meu nome, eu disse sim, ele disse, olha, eu sou o advogado, e você vai assumir o concurso de Carpina. Eu fui porque eu sabia que tinha dado o processo encerrado. Ele disse, sim, você. E não era nem mais o advogado que eu estava, eu nunca tinha nem visto esse. E ele disse, venha para aqui amanhã e a gente conversa. Então lá eu fui. E teve uma audiência de conciliação com a prefeitura, foi eu e mais um grupo de pessoas, e ficou acordado que entraria algumas em janeiro e 10 entrariam no meio do ano de 2019. E essas 10 eu estava incluída. E aí ficamos esperando isso. E chegou o meio do ano e nada de acontecer, a gente já estava agora com outra advogada. E ela disse, olha, tenha calma. Até que saiu no Diário Oficial a nossa convocação. E aí começamos a fazer os exames para o concurso. E eu fui fazer ali o de laringoscopia, que é um exame que tem, né, para ver como é que tá as cordas vocais. E quando eu chego lá já tinha muita gente para fazer e eu não consegui fazer mais. Ficou para o dia posterior. E era uma quinta-feira e eu não sabia para onde ir. Eu disse, vou voltar para casa? Então eu lembrei que era o círculo de oração na Coab. Aí fui para lá de novo pela manhã. Saí da rua da rodoviária e fui para lá. Quando eu chego lá, eu estava um pouco aflita, porque eram tantos exames que eu ficava pensando, não é possível que eu esteja tão bem de saúde que vai dar tudo ok. Porque eu tinha medo de não assumir. E eu estava um pouco aflita. E lá, Deus usa lá uma irmã e fala diretamente para mim, diz, Juscelia, o que é teu, ninguém toma. O que Deus preparou para você está guardado, agora é no tempo. E ali aquela palavra serviu como um bálsamo, já que eu estava tão aflita. E fui fazer os exames e chegou o dia de entregar os exames.
E nós entregamos, eu e nossos colegas, e estava apta a assumir. E quando eu estava ali assinando o termo de posse na prefeitura, Deus me fez lembrar da palavra de janeiro, que a irmã tinha falado, que tinha alguém ali que ia assinar papel. E naquele momento eu até duvidei de quem era, quando na verdade Deus estava falando comigo. E não passou muito tempo. A irmã falou em janeiro e em agosto eu estava assinando meu termo de posse. Mas como eu já trabalhava em Limoeiro e eu precisava sair de lá de meio-dia e chegar em Carpina de 1 hora, ficava muito corrido, porque dependia de transporte. Então, no meu coração eu dizia: Deus, tem uma escola lá perto. Que seja nessa escola aqui, que é o Marechal Rondon que hoje eu estou, que seja essa escola aqui, para eu trabalhar tão pertinho de casa e que ninguém precise sair para eu assumir, porque é tão difícil no meio do ano, alguém perdeu o emprego para outro entrar, e eu falei isso com Deus. E aí, quando eu assinei o termo de posse, fomos para a Secretaria de Educação para sermos localizadas nas escolas. E lá a Secretaria da Educação diz assim: nós temos aqui uma lista de necessidades. A escola que você quiser, vocês podem falar. E quando ela foi falando o nome das escolas, ali ela falou o Marechal Rondon, que era a escola que eu queria, que estava perto de casa. Então eu vou para lá, para a escola Marechal Rondon, me apresento. E quando eu chego lá, a gestora diz assim: quer conhecer a sua turma? Aí eu disse: a minha turma? Sim, ela está ali esperando. Assim, me esperando, não tem professora lá. A professora saiu de licença maternidade. Quem está é uma coordenadora, por enquanto, que a gente sabia que vocês iriam chegar. Então, pela misericórdia de Deus, ela atendeu novamente ali aquele meu pedido, que ninguém precisava sair para que eu entrasse e que fosse aquela escola que eu tinha desejado, e realmente foi essa escola. Muito bem, olha, já estamos chegando ao final. Rapidinho, irmã Esther, já pode se aproximar aqui para dizer as últimas participações. Conta rapidinho do carro. Bom, do carro, esse carro que eu tenho hoje, eu tinha visto ele há alguns anos, e aí eu vi ele parado em frente a um supermercado, e no meu coração eu disse: Senhor, eu não tenho condições nem de comprar um carro seminovo desse, quanto mais um novo. Mas se um dia o Senhor quiser me dar, que seja desse aqui. E aí eu passei nesses 2 concursos e surgiu a oportunidade e também a necessidade, porque eu precisava me deslocar. E ali eu fui pesquisando e Deus me deu a oportunidade de comprar esse carro, que é o carro que eu tenho hoje, que foi esse modelo que eu tinha visto há 2 anos atrás. E Deus fez melhor do que eu imaginava, porque eu pensava que eu não tinha condições nem de comprar um seminovo. Mas Deus me deu um carro novo, zero, saído da loja, com direito à cerimônia de entrega e tudo. Que bênção, irmã Juscelia, vai ter próximas. Amém. Então, olha, depois eu vou falar com ela como educadora, você não pode perder, olha, vai vir um programa sobre educação. Você não vai, olha, vem muita coisa boa, mas Pai do Senhor, até a próxima, se Deus permitir. Amém. Mas rapidinho, as últimas participações. Amém. A irmã Nilda Maria, a mesma diz: a irmã Juscelia é uma excelente profissional. Nilda Maria